Bem, de volta com a competência do Tribunal Pleno, de volta para nós falarmos da quarta aula referente às competências do Tribunal Pleno, tá? O artigo 34 é um artigo importante, sim, e principalmente em determinadas competências, né? Então vejam só, compete ao Tribunal Pleno do TRT da 23ª Região. Inciso 16, aprovar a permuta e a remoção de juízes titulares de vara do trabalho e dos juízes do trabalho substitutos, tá? Questão simples aqui, ó, basta lembrar o seguinte, ó, falei de promoção, seja por merecimento ou antiguidade, falei de permuta entre magistrados, Tribunal Pleno, tá? Como no TRT do Mato Grosso a gente não tem órgão especial, tá? Isso não vira questão de concurso, porque tudo nesse sentido vai ser competência do Tribunal Pleno, tá? Isso é importante, gente, quando o tribunal tem um órgão especial, porque dependendo do tipo de promoção é no Tribunal Pleno, dependendo é no órgão especial, só que não é o caso do TRT, tá? Então não se preocupem aí com o 16, lembrem-se que falei de promoção, falei de remoção, falei de permuta entre magistrados, falei de uma competência do Tribunal Pleno, né? 17. Conceder férias e licença aos desembargadores do trabalho que o integram, desde que a concessão das férias não prejudique a realização de sessões de julgamento. Marquem pelo seguinte, o examinador vai tentar enganá-los falando que é uma competência do presidente. Eu estou concedendo férias e licenças para quem? Para desembargadores do trabalho, tá? A gente vai ver, quando for para servidor, é o presidente do tribunal, tá? Então, cuidado, ó, aqui vai ser o comparativo com o presidente. Então, ó, conceder férias e licença aos desembargadores do trabalho que o integram, desde que a concessão das férias não prejudique a realização de sessões de julgamento, tá? Uma competência do Tribunal Pleno. 18. Aprovar o regimento interno e o regulamento de sua secretaria e serviços auxiliares. Questão óbvia, né? Se eu estou falando do regimento interno, a norma mais importante do TRT, naturalmente quem tem que aprovar o regimento interno é o Tribunal Pleno. Mais à frente, lá nas comissões, a gente vai estudar a questão da comissão de regimento interno, tá? Mas o importante aqui é lembrar dessa competência do Tribunal Pleno. É o Tribunal Pleno que aprova o regimento interno que nós estamos estudando, né? E o regulamento da sua secretaria, ou seja, da secretaria do Tribunal Pleno, que está ali adjunta, vinculada ao Tribunal Pleno, né? Bem, continuando, ó, inciso 19, homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos. Pessoal bacharel em direito, podem marcar, tá? Quando eu falo da questão do dissídio coletivo, ó, quem que vai homologar as conciliações celebradas nos dissídios coletivos, tá? Uma competência do Tribunal Pleno. Então, atenção aí, principalmente os bacharéis em direito. 20. Determinar para os efeitos legais a remessa às autoridades competentes de cópias de peças de autos ou de papéis que conhecer, quando evidenciem crime de responsabilidade ou comum, e no caso da ação de ação pública. Aqui é o seguinte, ó, o Tribunal Pleno está julgando uma determinada matéria trabalhista, uma determinada causa trabalhista, e se depara naquele processo com uma prática de crime, seja um crime comum, seja um crime de responsabilidade. E naturalmente aqui, ó, crimes de ação penal pública, em se tratando, né, de crime comum. Quando eu falo do crime comum aqui, ó, eu estou falando de um crime comum, mas de ação penal pública. Ora, ele tem que mandar isso para as autoridades competentes, Ministério Público, por exemplo, tá? Então percebam, ó, o fato de ter uma jurisdição trabalhista não impede que um magistrado do trabalho, não impede que um desembargador do TRT perceba e tome conhecimento de uma prática criminosa, da prática de um crime, seja um crime comum, seja um crime de responsabilidade. Ora, ele, né, enquanto magistrado, ele tem o dever, né, de remeter isso à autoridade competente, tá? Então, por isso que nós temos essa competência para o Tribunal Pleno. Se isso acontece em um processo que tramita no âmbito do Tribunal Pleno, naturalmente, o Tribunal Pleno vai determinar para os efeitos legais a remessa às autoridades
autoridades competentes, né, para as autoridades competentes, de cópias de peças de autos ou de papéis que conhecer, quando evidenciarem, crime de responsabilidade ou comum. E em se tratando de crime comum, naturalmente tem que ser um crime comum, mas de ação penal pública, né, de ação pública, ok? Mais uma vez, tá? Atenção para os bacharéis, tá? Pessoal aí, do direito, concorrendo ao cargo de analista judiciário, área judiciária, por exemplo, tomem cuidado com o inciso 20. Se bem que é óbvio, né? Uma questão natural aí. 21. Processar e julgar a restauração de autos quando se tratar de processo de sua competência. O processo está tramitando aonde? No Tribunal Pleno. Então, quando houver necessidade, né, de restaurar os autos, né, daquele processo que tramita no Tribunal Pleno, competência do próprio Tribunal Pleno. 22. Processar os pedidos de aposentadoria de seus desembargadores do trabalho e concedê-las aos juízes do trabalho e servidores, tá? Podem marcar o 22. Aqui também vai ter comparativo com o presidente do tribunal. Então, quem que processa os pedidos de aposentadoria dos desembargadores do trabalho, tá? O Tribunal Pleno. Quando é desembargador, o Tribunal Pleno. E aí, o outro detalhe, e concedê-la, não processar, mas simplesmente conceder a aposentadoria, tanto aos juízes do trabalho quanto aos servidores, tá? Percebam aqui, que os servidores, a concessão da aposentadoria para os servidores também é uma competência do Tribunal Pleno. Tomem cuidado, tá? Concurso gosta de servidor, gosta dessa questão das competências relacionadas aos servidores, tá? Então cuidado aí, principalmente aí, com relação a conceder a aposentadoria para servidores do TRT da 23ª Região. Essa é uma competência do Tribunal Pleno, tá? Bem, inciso 23. Examinar proposta de anteprojetos de lei apresentadas pelo presidente ou por qualquer de seus membros relativa à criação, extinção ou transformação de cargos e a fixação dos respectivos níveis de vencimento. Questão natural, né? Quem vai encaminhar o projeto vai ser o presidente do tribunal, tá? Mas isso vai ser analisado, isso vai ser observado internamente pelo Tribunal Pleno. O Tribunal Pleno ele vai examinar todas essas propostas de lei, todos esses projetos, né? Na verdade é como se fosse um anteprojeto de lei que vai ser justamente ali analisado, avaliado pelo Tribunal Pleno, tá? 24. Aprovar ou modificar a proposta orçamentária organizada pelo presidente para encaminhamento ao poder competente. Aqui é o seguinte, não sei se vocês lembram lá da aula sobre o artigo 99 da Constituição Federal, né, da Constituição da República. Os TRTs, eles elaboram a sua própria proposta orçamentária, tá? Então o TRT, colocar aqui, fazer um esqueminha, né? O TRT, ele elabora a sua própria proposta orçamentária. Só que o TRT, ele encaminha para quem? Para o TST. Porque o TST vai juntar todas as propostas orçamentárias da Justiça do Trabalho. E aí o TST é quem vai encaminhar a proposta orçamentária para o Poder Executivo, né? Quando eu falo de encaminhamento de proposta orçamentária, eu encaminho tudo para o Poder Executivo, o Executivo vai juntar tudo em um único projeto de lei e depois encaminhar o projeto da Lei do Orçamento Anual para o Congresso Nacional. Afinal de contas, aqui a gente está falando, né, de Poder Judiciário da União. Então é o seguinte, internamente nos TRTs sempre acontece essa regra aqui, Antes do presidente do respectivo TRT enviar a proposta orçamentária daquele TRT para o TST, tá? O que vai acontecer? O Tribunal Pleno, no caso aqui, em outros tribunais pode ser o órgão especial, enfim, o órgão que o regimento definir, aqui é o Tribunal Pleno, ele vai justamente aprovar ou, se for o caso, modificar a proposta que vai ser encaminhada pelo presidente, tá? Então, o pessoal aí da área administrativa interessado no analista judiciário área administrativa, tomem cuidado aí, com o inciso 24, né, aprovar ou modificar a proposta orçamentária organizada pelo presidente para encaminhamento ao poder competente, uma competência do Tribunal Pleno. O presidente encaminha, mas quem vai aprovar aquilo que vai ser encaminhado pelo presidente é o Tribunal Pleno, tá? Inciso 25, deliberar sobre a indicação feita pelo presidente para a nomeação do diretor-geral, secretário do Tribunal Pleno, do diretor do Serviço de Controle Interno e secretário da Corregedoria. São cargos, funções, cargos aqui ocupados por servidores
do TRT, tá? E é muito importante, ó, eu observar os cargos. Eu tô falando da cúpula, né, em termos de servidores aí, ó, do TRT. Então, quem que faz a indicação? O presidente. Agora, quem que vai deliberar a respeito dessa indicação? Quem que vai, né, ratificar, né? Quem que vai aprovar essa indicação feita pelo presidente? O Tribunal Pleno. Vale a pena marcar também, tá? Então, lembre-se, ó, o presidente indica, mas depende aí dessa aprovação por parte do Tribunal Pleno, né? Ele vai deliberar a respeito aí das indicações feitas pelo presidente, ok? Próximo, aprovar 26, né? Aprovar logotipos, medalhas ou símbolos de qualquer forma, que de qualquer forma representem o tribunal, tá? Então, a competência do Tribunal Pleno aprovar os símbolos que representem o TRT da 23ª Região, o TRT do Mato Grosso, ok? Vamos finalizar a aula por aqui. Volto daqui a pouquinho, né, falando de um novo vídeo, uma nova competência, né? Vamos retomar a partir do inciso 23, desculpe, 23, né? A partir do inciso 28, exatamente, 28, no nosso próximo vídeo, no nosso próximo encontro. Obrigado e até lá!